Tem um pensamento que você nunca diz em voz alta. Não porque não existe, porque toda vez que aparece, a culpa vem logo atrás, tão rápido, que você mal tem tempo de reconhecer o pensamento antes de já estar se envergonhando de ter tido. O pensamento é esse: eu não aguento mais. E a culpa diz: você não pode pensar isso. Você ama seu filho. Tem gente em situação pior. Você escolheu isso. Mãe de verdade não pensa assim. E você engole. E segue. Como sempre segue. Mas hoje eu quero falar sobre esse pensamento. Não para te dizer que está errada em tê-lo. Para te mostrar o que ele realmente significa. Porque eu acho que você está interpretando ele de um jeito que te faz carregar culpa que não é sua. O pensamento "eu não aguento mais" assusta tanto porque a gente confunde o que ele está dizendo. Parece que está dizendo: eu não aguento mais meu filho. Mas não é isso. Você aguenta o filho. Você ama o filho. Isso está fora de questão. Fora de um lugar tão fundo que nem entra na conversa. O que você não aguenta mais é outra coisa. É o peso sem divisão. É o acúmulo sem reabastecimento. É a invisibilidade do que você carrega. É a exigência constante de ser forte num caminho que seria difícil para qualquer pessoa. Muito mais percorrendo com reservas que nunca são repostas. Esse pensamento não está falando do seu amor. Está falando da sua humanidade. Está dizendo: chegou no limite do que um ser humano carrega sozinho. E chegar nesse limite não é falha. É dado. É física. É o resultado previsível de muito dado por muito tempo com muito pouco recebido. Qualquer pessoa chegaria. A diferença é que você continua depois de chegar. E eu quero que você entenda o que isso significa. Deixa eu te contar sobre Simone. Simone tem uma filha de 12 anos. 10 anos de jornada. Do tipo que te transforma em especialista sem que ninguém te pergunte se você queria ser. Simone chegou no limite numa tarde de quinta-feira. Não foi um dia extraordinariamente difícil. Foi um dia como qualquer outro. E foi exatamente isso que assustou. Ela estava dobrando roupa na cama. Coisa simples. Do nada as mãos pararam. Ela ficou olhando para a blusa que estava segurando. E pensou, com uma clareza que a assustou: eu não aguento mais. Não chorou. Não explodiu. Só ficou ali com aquele pensamento, examinando ele, com medo do que significava. E depois foi terminar de dobrar a roupa. Porque é o que se faz. Mas o pensamento ficou. E na semana seguinte ela me procurou. Ela disse: eu senti que estava falhando por ter pensado isso. Como se eu tivesse traído minha filha só de pensar. E eu disse: Simone, você não traiu ninguém. Você chegou no limite. Isso não te faz mamãe. Te faz humana que está carregando muito. E então eu contei para ela sobre Elias, um profeta do Velho Testamento. E antes de você achar que não tem nada a ver com roupa dobrada, me dá 2 minutos. Elias havia chamado fogo do céu. Havia visto o impossível acontecer na sua frente. E no capítulo seguinte, estava fugindo pelo deserto. Chegou embaixo de uma árvore, exausto, com medo, sozinho, e pediu para morrer. As palavras dele foram: já basta, Senhor. Tira a minha vida. Eu não aguento mais. Em forma de oração. Esse homem que havia chamado fogo do céu estava embaixo de uma árvore dizendo que não aguentava mais. E o que Deus fez? Mandou um anjo. E o anjo não chegou com sermão. Não chegou com cobrança. Não chegou com onde estava a sua fé depois de tudo que você viu. O anjo tocou nele e disse: levanta e come. Só isso. Levanta e come. Porque a primeira necessidade de Elias naquele momento não era espiritual. Era humana. Ele estava no fundo das reservas. E Deus reconheceu isso antes de qualquer outra coisa. Depois, quando Elias comeu e dormiu, o anjo voltou. E disse algo que ficou comigo desde a primeira vez que li: levanta e come, porque o caminho é longo demais para você. Não, você não é forte o suficiente. Não, onde estava a fé? Não, outros passaram por coisas piores. O caminho é longo, demais para qualquer um sozinho. E Deus não ficou surpreso com o esgotamento de Elias. Não ficou decepcionado. Mandou comida. Quando eu contei essa história para Simone, ela ficou quieta por um tempo. E depois disse:
Eu nunca tinha pensado que um personagem bíblico tinha pensado a mesma coisa que eu pensei dobrando roupa. Eu disse, não só pensado. Falou em voz alta para Deus. E Deus não o abandonou por isso. Chegou mais perto. É isso que Deus faz com o esgotamento honesto. Não se afasta. Chega mais perto. Porque há algo no fundo que se abre quando chegamos ao limite que não se abre quando estamos no topo. Uma honestidade. Uma disposição de receber que a autossuficiência não permite. Quando você está gerenciando tudo bem, é difícil deixar ajuda entrar porque você não percebe que precisa. Quando você está embaixo da árvore, a porta está aberta. E Deus entra por portas abertas. O limite não é o fim da história. É um ponto na história. Elias se levantou depois da árvore, comeu, caminhou. Chegou num lugar onde Deus falou com ele de um jeito novo, não no vento forte nem no terremoto, mas numa voz mansa e delicada. A voz que só aparece depois que o barulho da autossuficiência para. E Simone me contou o que aconteceu depois da quinta-feira das roupas. Ela disse que naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, orou de forma honesta. Não pediu força para aguentar. Disse a verdade. Eu estou vazia. Eu não tenho mais nada de onde tirar. E ficou quieta depois disso. No silêncio que veio, não foi resposta em palavras, mas foi algo. Uma leveza diferente de antes. Como se o peso não tivesse sumido, mas ela não estivesse mais carregando completamente sozinha. Ela disse: foi a primeira vez em muito tempo que dormi de verdade. E na manhã seguinte tomou uma decisão. Marcou uma consulta. Para ela. Não para a filha. Para ela. E disse que aquela consulta foi o divisor de águas do último ano. Não porque resolveu tudo. Porque ela voltou a ter um lugar onde podia ser Simone. Não a mãe da menina. Simone. E Simone inteira era capaz de coisas que antes não conseguia mais. Você que já teve esse pensamento. Você não é uma péssima mãe por ter pensado. Você é mãe humana que chegou no limite das reservas disponíveis e ainda assim continuou. Não porque tem algum superpoder. Porque o amor que você tem pelo seu filho é mais forte do que o esgotamento. E isso é extraordinário. Mas extraordinário não significa ilimitado. Você tem limite. É dado humano. E respeitar esse limite não é fraqueza, é sabedoria. É o mesmo cuidado que você tem com tudo que é importante na sua vida. Você não deixa o carro sem combustível achando que vai continuar andando por força de vontade. Você reabastece. Você também precisa de reabastecimento. E sobre a culpa do momento difícil, do tom que endureceu, do dia em que estava presente, mas não estava de verdade. Esse momento não define você. Define que estava no limite e conteve o que podia. Não foi perfeito. Foi humano dentro de circunstâncias que exigiam mais do que estava disponível. E amanhã que vem tem misericórdia nova. Não porque você mereceu. Porque misericórdia não funciona por mérito. Amanhã começa limpo. Da próxima vez que o pensamento aparecer, antes de engolir com culpa, fica com ele por um segundo. Não para alimentar, para traduzir. Pergunte o que ele está realmente dizendo. Quase sempre é: eu preciso de ajuda. Eu preciso de reabastecimento. Eu preciso de um lugar para pousar isso. Essa é uma informação importante, não uma falha. Chega para Deus embaixo da árvore, não depois que se recuperar. Embaixo da árvore, com o peso, com o vazio, com as palavras tortas ou sem palavras nenhuma. Ele manda o anjo para quem está embaixo da árvore, não para quem já se levantou sozinho. Se você está carregando isso há muito tempo sem nenhum espaço para ser você fora do papel, considera marcar algo para você essa semana. Uma consulta, uma conversa, um grupo real. Não porque está quebrando. Porque o caminho é longo demais para percorrer sem reabastecimento. Você merece o anjo que toca e diz levanta e come. Não depois de resolver tudo. Agora. O varal vai estar lá amanhã. A roupa vai precisar ser dobrada de novo. A agenda vai estar cheia. E você vai se levantar. Como sempre se levanta. Não porque é inquebrável. Porque é sustentada por algo maior do que a força que você tem. E porque cada vez que você chega ao limite e se levanta de novo,
Não está fazendo isso sozinha, mesmo quando parece que está. O anjo está a caminho. Deixa ele chegar. Me conta nos comentários. Qual foi o seu dia de não aguento mais? Não precisa de detalhes. Pode ser só. Foi essa semana. Ou, faz um ano. Só me conta que você chegou lá. Esse espaço é de acolhimento real. E manda esse vídeo para uma mãe que você sabe que está embaixo da árvore agora. Ela precisa saber que não está sozinha lá.